Hare Krishna, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós temos aqui a presença do Prabhu Purushottama Krishna, da Alemanha, está agora na Suíça. Bem-vindo, Prabhu, welcome, Prabhu. Hare Krishna, thank you everyone. Good morning. Hare. Então, hoje nós vamos ler do Srimad Bhagavatam, nós vamos ler o verso 3, 4, 12. Prabhu, você vai querer... Do you want to sing, to sing or not? Let me just chant the verse. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saisha Sadotaramo Pavanam Asaditaste Mad Anugrahoyat. Yanmam nilokan raha utsrajantam distya vadisvan visadano vidya. And then you can do the Portuguese translation, no? Yes. Então, tradução e significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Então, continuando, a tradução é a seguinte, Krishna falando para Uddhava. Né? Ó honesto, tua vida atual é a última e a principal, porque neste período de vida foste recompensado com meu favor último. Agora podes ir para minha morada transcendental, Vaikunta, deixando este universo das entidades vivas condicionadas. Tua visita a mim neste local solitário por causa de teu serviço devocional puro e inabalável é uma grande bênção para ti. Vamos ver agora o comentário de Srila Prabhupada. Quando uma pessoa está totalmente familiarizada com o conhecimento do Senhor, na medida em que este conhecimento pode ser assimilado por uma entidade viva perfeita no estado liberado, ela recebe permissão para entrar no céu espiritual, onde existem os planetas Vaikunta. O Senhor estava sentado em um local solitário, já prestes a deixar da vista dos habitantes do universo. Já prestes a desaparecer da vista dos habitantes deste universo. E teve a fortuna, Uddhava teve a fortuna de ver exatamente naquele momento, recebendo assim permissão do Senhor para entrar em Vaikunta. O Senhor está em toda parte, em todos os momentos, e seu aparecimento e desaparecimento são apenas a experiência dos habitantes de um universo em particular. Ele é sempre como o Sol. O Sol não aparece nem desaparece no céu. Só os homens é que experimentam o nascer do Sol pela manhã e o pôr do Sol à tardinha. O Senhor está simultaneamente tanto em Vaikunta quanto em toda parte, dentro e fora de Vaikunta. Srila Prabhupada aqui, Jai. Yeah, that's a very beautiful verse. Esse é um verso muito bonito, né? Spoken by Krishna to his dear friend Uddhava. Então, falado por Krishna para seu amigo Uddhava. As Krishna was prepared to leave the universe, Uddhava became very sad, and everybody became very sad. I think we all know that Arjuna was completely devastated when he got to know about it. All the devotees, it was a difficult time. Então, Krishna estava prestes a deixar o planeta e os grandes devotos, como Arjuna, estavam devastados de Yudhishthira e o próprio Uddhava. Então, estava todo mundo assim, arrasado, porque Krishna estava deixando o planeta, né? So for Uddhava, it was probably the ultimate relief to know that he will follow soon after as well. He would also go to Krishna. Mas o Uddhava é um pouco diferente, porque o Uddhava, ele vai voltar para o mundo espiritual logo depois de Krishna. Let's say you're with your dearest friend somewhere, and this friend has to go to another country, for example.
but he will tell you, but we will see each other there in a short bit, then you won't feel such strong separation, no? Assim como aqui no mundo, né? Nós temos amigos, e um seu amigo vai para outro lugar, um outro país, e aí você no começo sente aquela separação forte, né? Aquela intensa separação, né? Even though the relationship with Krishna is the most intense and deep, so that's why the gopis from Vrindavan, when they don't see Krishna even for a blink of an eye, they feel already very desperate. Então mesmo as gopis, né? Quando elas quando não viu Krishna, só com o piscar dos olhos, elas já ficavam arrasadas. So even though he knows that he achieved perfection and can go back to Vaikuntha, to the worlds without fear, still he would feel the pain of separation while he's still in this world, in this universe. Então, Uddhava, embora ele já tivesse seguro que ele ia voltar para o mundo espiritual, ficar com Krishna, mas ainda assim ele estava sentindo a separação, porque ele iria ficar um pouco ainda nesse mundo, né, sem Krishna. So for that purpose, Uddhava is being directed to go on pilgrimage, quite famous pilgrimages, also all the way up to Bhattika Ashram in the Himalayas. Então, Uddhava, quando ele ficou aqui, ele se ocupou em peregrinação. Ele foi especificamente, ele foi fazer peregrinação no Bhattika Ashram, nos Himalayas. Actually, in old times, even modern times, people, when they were prepared to leave their body, they went on pilgrimages, and they never really returned to their homes. They just went on pilgrimages till they, basically speaking, would leave the body. So that was Uddhava was doing, actually. Então, até hoje acontece isso, né? As pessoas estão perto de abandonar o corpo, elas fazem peregrinação e não voltam para casa. Elas ficam em peregrinação até deixar esse mundo, né? Então, assim, o Uddhava estava também fazendo isso. And there's a reason for this, because if you think about what is the most important that can happen in a lifetime, it is to receive such a message like this. Oh, this is going to be your last life. You're going to go back home to Godhead. If we ever hear this message in this lifetime, we have made it, no? Imagina a gente receber uma mensagem dessa, como o mundo recebeu, né? Olha, essa é a sua última vida, você atingiu a perfeição, essa é a sua última vida nesse universo, vai voltar para mim. Então, é uma super notícia, né? Imagine you would just chant the best rounds of your life, and you will see in your heart Krishna coming to you, or your Gurudev, or Nityananda, or someone like that, and will tell you this. Oh, you've achieved it. You will come back home this lifetime. Just ponder for this for a moment. Or you just worshiping your deities, and the deities just telling you in a dream something, or whatever far out message in some way or another you receive at some point. How would you live the rest of your life? Think about that. How would we live? Então, pensamos exatamente, se você recebe, se você canta uma super japa e Krishna no seu coração fala isso, né, que você atingiu a perfeição, então seu mestre, seu guru, Maharaj, aparece, fala para você, ou então se você adora a deidade, você num sonho, a deidade fala para você, olha, você alcançou, você vai voltar para o mundo espiritual. que incrível, né? Só incrível. So in Uddhava's case, that decision, what he will do from now on to release his body, was to go to this very sacred place in the Himalayas to listen to the sage Maitreya, to be further receiving knowledge and enlightening association. Então, o Uddhava, aqui ele vai voltar para os Himalayas e também ele vai contar com Maitreya, né? E vai compartilhar conhecimento com Maitreya, exatamente. And he asked him many questions, and they were at the sacred river Saraswati, which is flowing there, very close by where Vyasadeva was supposed to be having his ashram. And maybe some of you have visited the place. I've been visiting it twice, actually, in my life. But I didn't stay and listen to the sages and gave up my body there.
Então esses locais existem até hoje, né, nos Himalaias. Então, grandes sábios estão lá, a própria Deva vai lá, mas ele foi que já teve lá 2 vezes, mas você não pode ver esses sábios, né, com esse corpo nosso atual, não podemos ver, né? And as Srila Prabhupada is saying, a person fully conversant with knowledge of the Lord, as far as, we can get it as a living entity, we are allowed in the spiritual sky. And that knowledge, many times has been mentioned in the Bhagavad Gita by Krishna also, is to know the nature of God. Então, esse conhecimento que já fala na Bhagavad Gita, né? Que quando você adquire esse conhecimento e você pode entender a natureza espiritual, a natureza de Krishna no mundo espiritual. Então, Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Você pode chegar nesse nível de conhecimento, de compreensão. E assim você pode realmente interagir, né, com a natureza espiritual, né? And that knowledge, that is liberating knowledge, is in that sense simple, in that we just understand that the Lord is eternal. And when we are understanding the nature of his appearance and disappearance, it says in the Gita, with this understanding, we will also go to God. E esse conhecimento é bem simples, como que a gente fala na Bhagavad Gita, né? Aquele que conhece a natureza transcendental de meu nascimento, minhas atividades, meu desaparecimento, né? Quando deixar esse corpo, volta ao mundo espiritual. Então é uma coisa bem simples que está na Bhagavad Gita, né? So in that sense, it's not so complicated, like one has to read 1,000 books or need to know all the verses. Actually, one has to know that the Lord is eternal and he appears sometimes in the universe, then he returns, and he's always present everywhere and in everyone's heart. And just really some basics, but they have to sink in our heart. We have to realize it in our heart. Então esse conhecimento é muito simples, né? A natureza de Krishna, a natureza que Krishna ele está em toda parte simultaneamente. Então é uma coisa bem básica, bem simples, né? Que você conhece a natureza de Krishna, transcendental de Krishna, e isso você sente no coração. Com esse conhecimento, é um conhecimento que você não precisa ler milhões de livros para ter esse conhecimento. Esse conhecimento é bem simples, né? É revelado no seu coração. So we just, through this verse alone and the purport, have received enough knowledge to be able to go back home to God actually. Então, esse conhecimento, assim, se você adquire esse conhecimento, você fica hábil para voltar para o mundo espiritual. Para voltar para Krishna. So now we all achieved liberating knowledge. So this verse is true for us in that sense today also. Então, esse conhecimento é muito rápido, muito fácil, inclusive hoje. The Bhagavatam is the literary representation of Krishna and just spoke to us in this way today, Então, o Bhagavata é a representação literária de Krishna e está nos falando desse conhecimento hoje. Now the big question is, what are we going to do from now till this moment of liberation takes place where we're leaving the body? What are we going to do now? Are we going to live like Uddhava? Então, nós podemos questionar como é que está a nossa vida agora, né? Nós estamos vivendo com Uddhava, como é que nós estamos? Porque no presente momento, até a hora que nós deixarmos esse mundo, né? Nós atingir a liberação, como é que nós vamos atuar? Nós vamos atuar como Uddhava? That's when maybe some of us will get some doubts if we can do it, no? If we can achieve such perfection by living the way Uddhava was living, leaving up everything, going up to the mountains, to some ashram, listening all day and chanting and being in trance and leaving your material life and so on. This would maybe seem to be a little difficult. Nós podemos ficar a dúvida, né? Será que eu vou conseguir fazer isso? Seguir a vida de Uddhava, largar tudo e viver uma vida simples, só cantando os santos nomes, estudando a filosofia e vivendo num lugar tipo nos Himalaias, né? Isso é possível hoje? That is why the Varnashram Dharma system is helping us to be best situated wherever we are in this very moment to please Krishna.
Então, esse é o sistema Varnashrama, né? Que nos coloca na posição certa. Não importa em que posição nós estejamos, nós devemos sempre pensar em como satisfazer a Krishna. So all of us having this knowledge, not only from today, but also from previously, whenever you read the whole Bhagavad Gita, you have the knowledge that liberates you, the Bhagavatam and any class really, and the holy name, the Mahaprasadam, and the Abhishek from the deities. Então, todos nós temos acesso a esse conhecimento, não só agora, mas quando você lê o Bhagavad Gita, você já tem esse conhecimento, você lê o Srimad Bhagavata, você toma uma Mahaprasada, ou canta o santo nome de Krishna, você já está nesse estágio de liberação. Você So tem esse according conhecimento de to liberação. our parampara teachings, when we take only some of those, or some of you maybe have been to Vrindavan, seen the Govardhan, or touched the dust of Raj, no? Or someone brought Vrindavan dust with them and gave it to you in case you couldn't go personally. Então, So o nosso Paraná fala isso, né? Que qualquer pedaço desse conhecimento que você não precisa ser todo, uma parte só. Mesmo se vai em Vrindavana, você pega a poeira de Vrindavana, você já está adquirindo esse conhecimento também. all of these items are similar to the Sudarshan chakra that kills a demon and liberates that demon. From that very moment, the demon is liberated because he was killed by Krishna, no? É como a Sudarshana Chakra, né? Krishna, quando ele mata um demônio com a Sudarshana, o demônio é liberado com o toque, né? Porque foi morto por Krishna. That means they achieved liberation, impersonal liberation, the fifth or the first type, no? Então significa que ele alcançou a liberação, a quinta liberação, né? Que tipo de liberação? Now the big difference for us Gaudiya Vaishnavas is that we have the possibility to move from the Shantaras, this peaceful emergence, into servitude and beyond, friendship and parenthood and Madhurya-ras, no? Então, a diferença entre nós, da Gaudiya Vaishnavas, né? É porque nós podemos sair dessa liberação de Shanta, raça. Nós podemos atingir outros níveis, né? De Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhura, raça, né? So this is what we can do, being liberated from now on, technically speaking. It's just a matter of time, really. What we do from this time onwards till we give up the body is to cultivate our own personal loving relationship with Krishna or Lord Ramachandra or different type of versions of Krishna, manifestations of Krishna. Então, as Uddhava did, no? Having a deep relationship. Então, o que nós temos que fazer? Então, a liberação é só o começo. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver nossa relação, nós temos que desenvolver nossa relação com Krishna. Seja com Krishna, seja com o Sr. Ramachandra, ou qualquer encarnação de Krishna, nós temos que desenvolver uma relação. And that ultimate deep friendship is one of the 9 processes Srila Bhaktivinoda Thakur was explaining for the 9 processes of Sharanagati or surrender, is to create this deep friendship. This is the 8th of the 9 processes. Então, no Sharanagati de Bhaktivinoda Thakur, ele fala sobre isso, que essa amizade profunda, relação de amizade profunda com Krishna, é o 8º item dos 9 itens. It's just followed by the servitude. Então, só seguindo, assim, nós começamos a partir da atitude de serviço, né? So as we go deeper and deeper into our service attitude, in our hearts especially, because that's where it all comes down to. Então, nós vamos fundo no nosso relacionamento e aí de servidão, e aí a gente, no nosso coração, isso manifesta, né? It will mature in our hearts into a very deep, intimate friendship like Uddhava. Então, se nós vamos fundo no coração, nós podemos desenvolver essa relação
de amizade íntima, como Uddhava. And then it blossoms in the ultimate perfection to Atma Nivedanam, that we give our whole heart and soul to loving God. E até podemos atingir o nível máximo, né? Que é a rendição total, né? Dar tudo para Krishna. It's like when Jesus was saying, love God with all your heart and might, no? All your Como Jesus soul. Cristo fala, né? Ama a Deus com todo o seu coração. It's that mature soul awakening where our innate love of Godhead is totally awakened. Então, é uma alma espiritual, em estado de maduro dela, né? Ela pode realmente desenvolver esse relacionamento com Krishna. So we may wonder, what is it that separates myself from being in that beautiful, loving state of existence? Então, eu posso ficar questionando, né? O que me separa no meu estágio atual para esse estágio, né, de essa relação profunda com Krishna? O que está separando aí? And the greatest remedy towards our inability to feel that love is to listen about God in association of his loving devotees. Então, o que vai fazer com que nós elevemos a isso é ouvir, nós associarmos com grandes devotos avançados, ouvir sobre Krishna. Isso vai nos levar gradualmente a esse estágio. So that people like us can share in confidence our struggles, but also our good experiences. And we can converse with each other, enlightening each other, like Krishna is saying, his devotees are meeting and speaking about him and enlightening each other and helping each other on the way. No? Então, como Krishna fala, né, que na associação dos devotos, você revela sua mente com os devotos, conversa com os devotos, fala suas dificuldades, mas também fala suas realizações. Então, Krishna fala, recomenda isso na Bhagavad Gita, né? Nós temos que ter esse relacionamento pessoal com os devotos. And for this, even Uddhava, who was already on such a mature level of his bhakti, as his most intimate friend of Krishna, where we know he was even become a messenger of Krishna and he looked like Krishna also. Some of his devotees look alike, like Prahlad Maharaj. He also has a dark skin and yellow garments, so he got a blessing to become like Krishna. So Então, some devotees. esses devotos avançados, como o Uddhava, para da Maharaj, eles tinham até a feição deles como a de Krishna, né? O Uddhava foi mensageiro de Krishna para Vrindavan com as golpes, né? Então, quando ele chegou lá, parecia que era Krishna chegando. E o mesmo para da Maharaj também tem a pele escura, assim como a Krishna, usa roupa amarela também, como Krishna. Kann jetzt nicht. Musst du lesen, was ich dir gegeben habe. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Du musst just a moment, deinen Topf selber machen, ja? Und alles. Ich habe dir das bereitgestellt. Ich muss gerade lecture. So Uddhava, in such a mature state, he was still asked to go to the sacred place of Bhattika Ashram and to listen for Maitreya and have a real dialogue of questions and answers, to sort out whatever still has to be sorted out, no? Whatever is remaining, a problematic situation or unclarity or doubts in our hearts, we have to seek out wise counsel and clarify it and work on our inner issues. Então, assim como o Uddhava também teve esse diálogo no Madharikashama com o Maitreya, então nós também temos que associar com devotos avançados, né? Tirar nossas dúvidas do coração, revelar nossa mente, esclarecer o conhecimento para que nós possamos também avançarmos espiritualmente. Então, isso é importante, tirar as dúvidas e esclarecer o conhecimento. Because that's important that we have that opportunity to have the support in our spiritual life where we can really clarify whatever doubts we have, whatever questions are there. Because ultimately, the message is so simple. God is eternal. He exists everywhere.
just remember him when you die and you go back home. In that sense, spiritual life could be very easy. But why some of us, or most of us, struggle from time to time? It's because we are still attached to what we are not. We are attached to what is not Krishna. No? Então, por que nós temos essas dúvidas, né? Então, assim, por que nós não conseguimos atingir essa perfeição, então, como esses grandes devotos? O ponto, a resposta é que nós estamos ainda apegados às coisas desse mundo material. Então, quando nós estamos apegados, então nós não conseguimos, né, atingir esses estágios elevados, né, de intimidade com Krishna. Então, devido ao apego mesmo. Like in this chapter, Vidura is also mentioned, who is actually meeting Uddhava, and Uddhava is telling him what he experienced with Krishna. Então, aqui temos esse diálogo também, aqui nessa conversa, Uddhava está falando para Vidura sobre a experiência que ele teve, né, com Krishna. Né? Ele está relatando isso para Vidura, né, na realidade. Because each chapter of the Bhagavatam is a very powerful composition of elements for us to help us. So you can't see Uddhava just in isolation here, but there's also Maitreya Muni waiting for him in the Himalayas, and he's himself sharing knowledge in conversation with Vidura, no? Então, o Srimad Bhagavatam, cada verso do Srimad Bhagavatam tem uma potência incrível, né? Então, nós vemos vários diálogos, né? Vai ter a conversa de Uddhava com Maitreya nos Himalayas. Aqui nós temos uma conversa de Uddhava com Vidura. Então, todo esse conhecimento está aí. It was also to pass on to Vidura that Krishna is all right and everything is all right, basically speaking. And also for Vidura, who is also very close to Krishna, but he had a lot of family issues, no? Então, aqui nós vemos essa conversa. Vidura também tem esse mesmo conhecimento, mas Vidura é um pouco diferente a situação de Vidura, porque ele tinha problemas, né, de familiares, né? Não tá, Vidura saiu lá do castelo devido a conflitos familiares, né? So it's not that the Pandavas or their relatives or other people live a life without suffering. One cannot say that, no? Então, isso não quer dizer que os Pandavas não tinham problema. Nesse mundo, todo mundo tem dificuldades, né? Relacionamentos e tudo mais. It even sometimes appears to be that devotees suffer even more than others, or to a great extent. Aparentemente, os devotos até sofrem mais que as outras pessoas. Maybe all of us experienced that when we joined Krishna consciousness, that somehow or another suffering doesn't disappear yet from our lives, you know? Então, todo mundo teve a experiência, né? Você entra para a consciência de Krishna e uma vez outros sentimentos aparecem, né? We still get sick sometimes, like I recently had a high fever. Às vezes nós ficamos doentes, tem uma febre alta, às vezes, né? Or other living entities disturb us, like Vidura was disturbed and kicked out by his own family. Então, outras pessoas nos perturbam, né? Então, outras pessoas nos perturbam, né? Como no caso de Vidura, né? A família dele chutou ele lá do palácio. Or the Adidevika Klesha, that calamities that come because of flood or lack of rain or earthquake. E tem as Daiva Klesha, né? Que são assim, enchente, seca, ou tremor de terra, essas coisas. Or even think of the trouble. I'm just reading at the moment in the 8th canto, the discussion about Bali Maharaj, who had conquered with great efforts and all the Brahminical blessings the kingdom of heaven and was ruling the universe. Bali, no? Tá. Então nós vemos aqui no 8º canto, né? Assim, as confusões, que o Bali Maharaj é neto de Prahlada Maharaj, né? Então ele conquistou todos os universos, então semideus envolve com, né, confusões todo momento. Todo lugar tem problemas. Esse é um ponto, em todo lugar no universo tem problema. And his father was destroyed by
by the demigods. His grandfather was killed by Vishnu. No, not his grandfather, sorry, his great-grandfather. He was raped by his grandfather, Prahlad Maharaj. Né? Então, nós vemos no Srimad Bhagavatam que o bisavô de Bali Maharaj é Hiranyakashipu, né? O pai de Prahlad Maharaj, foi morto por seu filho. So these are pure devotees, and he is a Mahajan for Atmanivedanam, who ultimately surrendered everything to Vamanadev, but he, under great struggle, had to give up everything also, even being cursed by his spiritual master Shukracharya for not giving him charity. Então nós vemos isso, né? Bali Maharaj, ele, assim, embora ele alcançou o Atmaniveda, né? Ele deu tudo para Krishna, mas ele fez todo um esforço, né, para chegar nesse nível, né? Assim, sempre renunciar a tudo, até seu próprio guru amaldiçoado, não ganhou as bênçãos do seu guru, ser amaldiçoado pelo seu próprio guru, então não foi fácil. For him to make that choice to serve Vishnu, he had to abandon, basically speaking, his entire demon clan. All his people he had to go against. Everybody he knew, actually. Então para ele chegar nesse estágio de Atmaniveda, está falando sobre Bali Maharaj, ele teve que renunciar todo a clã, todo o grupo de demônios, todo tipo de relacionamento, ele teve que renunciar a tudo, até o guru, imagina, tudo ele teve que renunciar para poder se render a Krishna totalmente. And I'm sure many of us have experienced obstacles on our path to become devotees that old friends and family may have been opposed to it. Então, todos nós temos essa experiência. Quando nós estamos tentando nos tornar devotos, né? Tem obstáculos da família, pessoas tentando colocar, atrapalhar nossa rendição a Krishna. Isso acontece, todo mundo. Muita gente teve essa experiência, né? But the greatest obstacle for us becoming devotees is ourselves, actually. Mas o maior obstáculo mesmo para nos tornar devotos não é externo, é só nós mesmos. These are the internalized ancestors and friends and voices that keep us here, and we have to be firm and surrender. Então, todos nós temos que fazer uma introspecção, né, e ver o que está acontecendo, essas vozes que nos atrapalham, né, esses pensamentos nos atrapalham a render a Krishna. Né? Nós temos que fazer essa introspecção e ver isso. Né? And even though if you think about it, Bali Maharaj, he was giving everything to Vamanadev, and still he ended up being imprisoned and roped. Actually, he was tightly roped, no, with this snake. Então, imagina o Bali Maharaj, mesmo depois dele se dar tudo para o seu Vamanadeva, renunciar tudo para o seu Vamanadeva, ainda assim ele foi amarrado, né, pelas cordas de Varuna, né? Amarrado e ele ficou preso aí. Because Vamanadev, or Krishna for that matter, he always likes to make jokes, so he became humorous and wanted to sort of do something with Bali, because he said, "Oh, you only gave me two pieces of land. Where's the third one? You're a thief." And he was kind of like punishing him, no? Então o seu Vamanadeva estava no humor assim, de brincalhão, né? Porque ele falou para Bali Maharaj: "Você me prometeu 3 passos de terra. Eu só dei 2, então você é um ladrão, você está me roubando um passo ainda." Ele tinha tomado todo o universo, mas onde é que eu vou dar o outro passo? Né? So he did everything right, but still he was punished in a way. Então ele fez tudo certo, imagina. Bali Maharaj fez tudo certo, ainda assim foi punido. And even his wife came and scolded him. E mesmo até sua esposa veio e também entrou no time de punição. Because his wife was described as being very intelligent, and she knew that Bali made a mistake. Então, porque a esposa de Bali Maharaj é muito inteligente. Então, ela viu que ele tinha cometido um erro. And Prahlad Maharaj is also saying that. He was saying, basically speaking, because you thought you possess anything, you got punished. Então, mesmo Prahlad Maharaj também falou isso, né? Que Bali Maharaj, o problema dele é que ele achou que ele possuía alguma coisa. Então, como é que ele vai renunciar ao que não é dele?
Yeah, Bali Maharaj thought he had control and the whole universe would be his property. Então, aqui, Bali Maharaj, ele pensava, né? Ele via todo o universo como sua propriedade. Ele tomou todo o universo, então, ele via todo o universo como sua propriedade. So probably it would have been a little better for him to say, you already possess everything. I have nothing to give to you, not even 3 pieces of land. That would have been honest, actually. Então, a resposta certa é que ele tinha que dar para Maharaj, para Vamanadeva. Não, na realidade, tudo é seu. Como é que eu vou dar para você uma coisa se tudo isso já é seu? Ele não podia dar nada. Like Krishna is giving us his peace formula in the Gita, where he's saying that everything is owned and controlled by him, and all sacrifices are meant to please him. E como Krishna fala na Bhagavad Gita, né? A forma da paz, né? Para Krishna, né? Bhaktanandjagya, né? Que ele é o supremo desfrutador de todos os sacrifícios de caridade, de penitências. Ele é o desfrutador e ele é o possuidor de todos os planetas do universo. So here's Bali thinking he has controlled and conquered the entire universe. He's the king of heaven, basically speaking, and he became proud. And he thought he had something to give to Vishnu. Então, aqui nós vemos que Bali Maharaj, o problema dele é isso. Quando ele conquistou todos os universos, ele virou o rei do céu, o dono de tudo, né? Então, ele achou que ele poderia dar alguma coisa para Vishnu, né? Ficou orgulhoso, achando que ele poderia dar alguma coisa para Vishnu. Esse foi o motivo por isso que ele foi punido. So here we have the example of a devotee who has pure knowledge. He got it from Prahlad Maharaj, but he still had attachments and misconceptions. Então, nós podemos ver, aprendendo Prahlad Maharaj, que os devoto, né, assim, ele ainda tem essas confusões, né, de propriedade sobre algumas coisas. Ele acha que alguma coisa é dele, que ele pode renunciar a alguma coisa. Então, essa falta de conhecimento. And like Shukracharya was addressing Vishnu as Hari, the one who takes away, the greatest thief. E Shukracharya, ele quando ele vai falar para Vamanadeva, ele chama ele de Hari. Hari é aquele que tira tudo, né, que toma tudo de você. Because he could have also just chopped off Bali Maharaj's head with his Shukracharya chakra and it give him just normal liberation, and that would have been the end of Bali Maharaj, and the demons ruling the world. Então, é porque o seu Vishnu poderia usar Sudarshan Chakra e cortar a cabeça de Bali Maharaj, acabava toda a história, ele atingia a liberação como os outros demônios. But the dynasty of Hiranyakashipu was purified through Prahlad Maharaj, and Bali Maharaj is in the lineage there. And he became a devotee, he got trained, but he was still struggling a bit. So he still conquered the whole universe, basically speaking. Então, mas a dinastia de Hiranyakashipu, ela foi purificada com o nascimento de Prahlad Maharaj, devoto puro, né? O próprio Nishihadeva falou isso. Você purificou toda a sua família. E Bali Maharaj é o neto de Prahlad Maharaj, então ele já estava recebendo os benefícios, embora tivesse alguns apegos ainda, mas ele já estava ganhando benefício de Prahlad Maharaj. So calling, sometimes amongst devotees, it's a bad word when people say, "Oh, you're so ambitious." Então, quando eu vou falar para você, você é tão ambicioso, né? There are always some devotees who have this very strong inclination to achieve power and fame and name and prestige. Então, tem devotos, né, que estão nesse estágio, não estão nesse estágio puro, então ele quer ter opulência, ele quer poder e controle, então existe isso. Or they don't have their anger conquered. Different anarthas. We all have different anarthas, and we're not free from those just simply because we follow the devotional service path. Então, todos nós temos diferentes anartas, né? Diferentes contaminações que nós vamos purificando. Embora estejamos praticando o serviço devocional, ainda temos contaminações. Esse é o ponto. But the difference is from ordinary demons, so to speak, and us being non-ordinary demons in a way,
because we are demons who received spiritual liberating knowledge, and other demons may not got that. No, we are maybe more in the mode of passion. Maybe we're not devils, but we're also not angels necessarily, right? So we're kind of in the demon category where we received knowledge, and now we can receive the special mercy of Krishna, like Bali Maharaj received, no? Então, nós, no sentido, nós também somos demônios, né? Demônios pequeninos, mas somos, né? Mas nós estamos recebendo esse conhecimento que nos dá a liberação. Então, a gente tem que aproveitar esse conhecimento, né? E avançar espiritualmente. Prabhu, the last sentence, I forgot the last sentence. We can receive the special mercy of Krishna, like Bali Maharaj received. Então nós podemos, mas ainda assim nós podemos receber uma misericórdia especial de Krishna, como Bali Maharaj recebeu. And that is a personal intervention in our lives. Isso é uma intervenção pessoal na nossa vida. And like Srila Prabhupada, he used to often say that because he was so attached to his family life and he had this big factory, he wanted to make a lot of money for the preaching mission, but still he was entangled. Krishna took everything away from him. He many times said that. Então, mesmo Prabhupada na vida dele, ele fala, né, que ele tinha, Prabhupada é muito puro de Krishna, mas aí ele tinha a fábrica dele, né, a farmácia, que fabricava remédios. Então, ele fala que porque para manter a família tinha que trabalhar. E ainda assim, aí quando ele se rendeu a Krishna, primeiro tirou tudo dele, né? Ele perdeu tudo. Perdeu todo o negócio, né? Quando ele se rendeu a Krishna. Because he received the order of his Guru Maharaj in 2 dreams to take sannyas and go preaching and so on. And that was important to fulfill his mission in this life. More important than raising a family or anything else was to fulfill his mission, no? And Krishna helped him. Então, ele recebeu essa ordem de Krishna, essa mensagem. O mestre espiritual dele apareceu, Srila Bhaktisiddhanta apareceu para Prabhupada, falando para ele tomar sannyasi. Então, tudo na vida dele tinha que ser moldada nessa direção, de renunciar a tudo mesmo. And I like to pick up that word for a moment, mission, because Kadamba Maharaj, you know what was his last word before he left his body in Vrindavan? Então, ele vai falar agora sobre Kadamba Maharaj. Portanto, a gente sabe a última frase dele. No, Babu, you don't know. It was the word mission. A palavra era a missão. So having such a strong sense of personal mission, and I'm here talking about your own personal life mission in this lifetime. Então, nós temos que ter esse mesmo espírito, né? A missão da nossa vida. Então, nós temos que estar absorto na missão da nossa vida, né? Então, assim, dando esse exemplo. This gives us the strength to pick up our spiritual life very seriously and go all the way to a successful end. Então, se nós esforçamos, né, nossa vida espiritual seriamente, nós temos que canalizar nossa vida com esse fim, né? E cumprir a nossa missão, né, na vida. Because when we have that sense of mission clear for ourselves, nobody can tell us really. Of course, to Guru and Krishna, we receive different understandings, but this desire to understand your own personal mission, and here I'm not only talking about preaching outside in the world or doing anything related to outside in the world, but also deep inside the heart of your personal relationship with Guru and Krishna. Então, todos nós temos que deixar bem clara essa nossa missão, não só essa missão genérica, né, de salvar o mundo, pregar para o mundo, mas nós temos que também ter um conhecimento da nossa relação interna com Krishna. Como é que está indo nossa relação pessoal com Krishna. With that clarity, free from all doubts, one can come to that point where one day we hear such a verse from the Bhagavatam telling us, you've made it, no? Então, se nós estamos com essa introspecção, buscando entender nossa missão,
um dia nós vamos ler um verso chamado Bhagavata e vamos ver, vamos entender ali, que a gente vai revelar para a gente a sua missão ali. But without being activated 100%, not 99% or 90%, but 100% to work on our mission, it doesn't mean we are perfect at the very beginning, but at least to start the ultimate project. No? Então, quando nós estamos na nossa missão, mesmo que nós estejamos, né, 100% fora ainda, não fazendo nada, mas quando nós entendemos, no fundo do coração, a nossa missão, nós vamos nessa direção, né? And taking all the help serious which we received, all the processes of devotional service, but if they're not grouped with the focus on our mission, the way I explained, then we are still undecided. We're still in between and not taking full advantage of our opportunity. Então, enquanto nós não estivermos assim, focado na nossa missão ainda, nós vamos ficar ainda nesse meio termo, né? Nós vamos ficar tipo no limbo, nós não vamos ficar nem na nossa missão, não vamos conseguir progredir, porque a gente não está ainda determinado a cumprir nossa missão. So I would warmly encourage each of us to reflect from time to time on our personal mission, that we gain strength. All of us to reflect on our personal mission, to have that strength of determination and clarity. Então todos nós temos que deixar bem claro a nossa missão, com determinação nós temos que ir na nossa missão. So I would end here now to leave some time for questions and yes. Então o Prabhu ele está parando aqui, ele vai ver, ele quer perguntar se tem alguma pergunta, algumas questões. And there are many devotees, many congratulations. Ishavatara, Jayapataka, Hare Krishna. Good morning, Purushottama, Hare Krishna. Maurino, Hare Krishna. Sundari Ayurveda, Hare Bo, Sundari. Krishna Vijaya Devidasi, Hare Krishna, Sundari. Rama Canta, Hare Bo, Rama Canta. Gopi Canta, Hare Krishna. Dani Azevedo, Sundari. Sundari Commentary. É a notícia de que Prabhupada nos deu de que todos nós somos puros no processo. Ele garantiu a volta ao lar para nós nessa vida, foi sua promessa. Some devotees told here that even we are not perfect until now, but if you are purely follow the process, Prabhupada guarantee our back to God. Prabhupada promise. Exactly. That's the ton of determination we're talking about, to follow the processes. But that also means, like if you study the Nectar of Instruction, it says there, for example, I believe it's the third verse. Wait a minute. Então ele está falando que exatamente esse é o ponto que ele está falando, né? É assim, nós focar nessa determinação de seguir o processo corretamente. Fala aí, citando aí, vai. It says there, yes, we need to follow all the processes of devotional service, but not just for the sake of following, but to make spiritual advancement. Então, o que eu estou falando é que nós temos que seguir o processo, mas não só seguir por seguir. Nós temos que ter ver como é que nós podemos avançar espiritualmente. Like Srila Prabhupada himself was saying that you could go on like this for millions of lifetimes and don't achieve the goal yet, or someone could in a very moment achieve the goal, and because we have to follow with our heart, no? Prabhupada fala, né, que você pode estar nesse processo milhões de vidas e não alcançar a perfeição. E você pode por um momento só você alcançar a perfeição seguindo esse processo. Então nós temos que ver our heart, né? Ver nosso coração, como é que está nosso coração. Because if you think about it, it's a deeply personal relationship with Krishna that eventually brings us back home, and also with our Guru Devs,
and Balaram and the different ways we receive help, this is a very personal relationship. And Então, that essa relationship relação, is cultivated by following the processes of devotional service. então por seguir o processo, nós temos que desenvolver essa relação pessoal com Krishna, né, com o mestre espiritual. Essa relação pessoal com Krishna, com o mestre espiritual, é que vai nos realmente levar para o mundo espiritual, né? So bhakti is a deeply personal, loving relationship, like a love affair with God. Então, bhakti é um profundo relação pessoal com Krishna, né? Como assim uma relação profunda, né, amorosa, né? Ok, Prabhu? That's why all these processes are meant to awaken that loving relationship. But as long as that loving relationship is not spontaneous and natural, and we're still holding on to anarthas, and we're not looking deep inside to change and have the transformation of the heart, then it takes much longer, because this is ultimately what is important. Então, esse é o ponto, né? Mechanical process back home to Godhead by just following. Wait a minute. Então, o Prabhu está falando aí que, porque enquanto não chegamos nesse nível de um amor simples devocional espontâneo, nós temos ainda anartas, temos coisas que ainda estão nos prendendo aqui, senão, né, por que nós não estamos nesse estágio de simples devocional espontâneo? Tem coisas que nós temos que purificar no nosso coração ainda. Because even like Bali Maharaj, he followed everything very precisely, and still he had a little illusion that he was the owner of the universe, basically speaking. That então, nós temos aqui o Bali Maharaj. Bali Maharaj, ele seguiu tudo corretamente. Mas ainda assim, ele tinha uma confusão, que ele achava que tudo era dele, estava dando para Krishna. Então, era um erro dele. And he didn't notice it, that he was thinking he was doing the right thing. Here, I'm giving charity. I'm so wonderful, no? I have something to give charity from. So this consciousness, he wasn't even able to detect himself that he was in illusion, no? Então, ele estava seguindo tudo direitinho, mas ainda assim ele não conseguia entender esse conhecimento, esse ponto. Que ele estava dando caridade. Como é que ele estava dando caridade? Porque ele achava que era dele, tudo era dele, ele estava dando caridade. Então ele não tinha atingido esse nível, não estava vendo isso, né? But fortunately, we have Guru and Krishna to help us, to point out things like that. We may, like when you drive in the car, there's this blind spot, no? Things like that. So it's a balancing, following everything and then knowing where we really are and what we have to transform, let go, and be honest with ourselves like that. Or to be open to receive the correction when it comes our way. Ok. Então, é como dirigir um carro, né? Nós temos que... Tem todo o manual, nós temos que ver se é o que fazer. Nós temos que ter orientação, né? Embora você pode saber as leis, mas não tem que colocar em prática isso. Então, você tem esse conhecimento que é dado pelo Guru, pelo Krishna, você poder atingir esse nível de conhecimento. Por favor, depois continue. Olha, Jagannatha, olha, Jayapataka Maharaj, tudo que está passando no seu corpo, mas ele é nosso exemplo vivo de continuidade, firme, servindo, e ainda se aprofundar nos estudos superiores. Depois continue, you can take an example from Jayapataka Maharaj. Even in his body, have many problems in his body, but until he continued to firm serving Krishna in these ways. I mean, Prabhupada mission, still go deep in and study. Okay. It's such a glorious example of devotee who's determined and to be not affected by bodily miseries. Of course, he has to manage with different medications and special care that he can continue doing the service, and Krishna gives him the assistance. But he's such a glorious example of a Vaishnava. Thank you for pointing that out. He's still translating and preaching and managing, doing all the things. So devotee is never really obstructed by all the obstacles, like Bali Maharaj or Prahlad Maharaj or Jayapataka Maharaj, like that. Or Srila Prabhupada. They had so many obstacles, but they always showed us by their own example to be determined, what it means to be determined
and happy in doing this service. No? Então, nós temos que ver esse exemplo desses devotos, esses devotos que estão aí, né, para Maharaj, Bali Maharaj, mesmo, Jayapataka Maharaj, Srila Prabhupada, né, de todos os obstáculos estão mostrando como, ainda assim, você pode se ver a Krishna. Continue, Jayapataka Maharaj, he made Bhaktivedanta, Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, e now study Bhaktivedanta. Jayapataka Maharaj, go step by step, né? Yeah. Yeah, Srila Prabhupada was saying to many of his disciples, first you become a very good student, and then you become a teacher. You know? Yeah. Então é isso. O Prabhupada deu assim, mostrando isso, né? Que nós temos que seguir esses exemplos desses grandes devotos, né? Como a devota falou aqui, ó, Jayapataka Maharaj, even the devotees want to give him honor title, but he know, I don't know. I want to go to like everybody, study, give the test. he don't That's want. interesting. Yes. They don't facility for him. He received a special invitation to go to Jagannath Puri to see the temple, to go to Jagannath, and he refused. Jayapataka Maharaj recebeu uma permissão especial para ele dentro, porque ele no tempo de Jagannath Puri só pode entrar indianos. Mas Jayapataka Maharaj, ele é tão especial que ele recebeu permissão para ele entrar, ver as deidades, mas ele não quis. Du hast noch Zeit. Viertelstunde. So this is because he says, like, as long as all the ISKCON devotees are not allowed to enter the temple, I will not go. No? So yes, he's very humble and powerful in his own ways. And these are beautiful examples of surrendered devotees, no? Então ele está falando aqui que Jayapataka Maharaj, embora recebesse o convite, ele falou assim, não, se os devotos da ISKCON não podem entrar, então também não quero entrar. Então esse é um grande exemplo de uma pessoa assim que muito humilde, muito determinada e muito fixa, né? Se via a missão de Prabhupada, né? Um grande exemplo. Né? And yes. what distinguishes such a great soul from many others who are just ordinary souls is his great compassion and care for the Vaishnavas, but also for all living entities, no? Então, o que distingue esses grandes devotos, como Jayapataka Maharaj que está citando aí, é assim seu cuidado, assim seu cuidado com os devotos, mas não só com os devotos, mas com todas as outras pessoas. Ele tem assim essa preocupação, esse sentimento de querer ajudar realmente, né? Com todo mundo. So he rather wants to inspire the devotees in Puri temple to open their doors for all of us with his leverage and power, so to speak, and making a statement, I'm not going, no, unless all of them are allowed. This is more important for him than the opportunity to have his personal darshan with Lord Jagannath in Jagannath Puri. No? Então, no caso do exemplo de Jayapataka Maharaj aí, ele rejeitou entrar no templo sozinho, porque para ele é mais importante que os devotos, todos os devotos vissem a deidade, que só ele vê a deidade. Para ele, isso não era tão importante como todos os devotos irem ver a deidade. Então, essa é a grandeza dele. Né? It's a personal example again when of a devotee of Lord Chaitanya and Krishna, where clearly Lord Chaitanya is saying, or Krishna is saying, one who thinks and tells he's a devotee of myself, he's not my devotee. But someone who is a devotee of my devotees, he's my real devotee. So here he is, no? Being a devotee of the devotees, a servant leader, no? Então, aqui nós temos Jayapataka Maharaj seguindo os passos do Chaitanya Mahaprabhu, né? Que falou isso, né? Aquele que fala que é meu devoto, esse não é meu devoto. Mas é que aquele é devoto dos meus devotos, esse é meu devoto. Então, esse é um exemplo de um líder servidor, né? Como Jayapataka Maharaj, que está se mostrando. É mais importante ser devoto dos devotos que devoto direto de Krishna. Ok. Very nice. Yeah, Babu, no more question. Very nice. Thank you very also much. With 1 hour now. Yeah, let's all listen from such great souls and follow in their footsteps. For all of us, that's our way, you know. They show us the way,
we need sometimes also a contemporary version of what a Bali Maharaj type devotee looks like. So Jayapataka Maharaj is one of them. There are many great souls walking around the earth. Let's all take shelter at their lotus feet and serve their missions and achieve perfection that way. Então, todos esses grandes devotos estão dando esse exemplo aí, como não só o Bali Maharaj, como o próprio Jayapataka Swami, está mostrando, né, que nós temos que seguir esses grandes exemplos, né, para nós também podermos alcançar o sucesso, né, que eles têm atingido. That's okay. Thank you very much. Muito obrigado, Prabhu. Thank you. Thank you for this opportunity to serve you all. I wish you a wonderful day and beautiful week ahead. And much love to you all. Hare Krishna. Então, muito obrigado. You're welcome. Hare Krishna.